Obrigado. Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer a oportunidade de poder fazer esse estudo e que nós possamos aqui juntos, porque cada vez que a gente tem a bênção de ter a luz do Evangelho nos nossos dias, nos nossos estudos, nós acabamos tendo cada vez mais compreensões, apesar de nós ainda sermos pequenos ainda, mas alguma coisa nós vamos conseguindo assimilar e colocando no nosso dia a dia. Eu separei do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o item bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sob o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações, porque vos falta coragem. A prece é o sustentáculo para a alma, porém ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Aqui a gente já consegue trabalhar um pouquinho este capítulo. Bem, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente encontra essa seguinte passagem. Quando é perguntado se a doutrina espírita será a religião do futuro, e nos é respondido que ela será o futuro das religiões. O que quer dizer isso? Quer dizer que todas as religiões no futuro falarão a mesma língua. Todas as religiões no futuro pregarão a reencarnação. Todas elas, então, vão estar em comum de acordo de como o espírito imortal deve caminhar nessa terra. E se nós formos observar, isso já está acontecendo a pequenos passos, mas já está. E por que é preciso que nós consigamos, então, realmente fazer com que isso aconteça? Porque nós ainda estamos enraizados naquelas ideias do passado, ainda na fé cega, ainda em crenças que seguram o ser humano na terra, que seguram o ser humano nas coisas materiais, no materialismo. Como, por exemplo, a unicidade da existência, que existe uma só existência e que depois tem o nada ou tem céu e inferno. Ou que a gente vai voltar para o todo. Então essas crenças fazem com que o ser humano, quando ele vai caminhando nessa terra, muitas vezes ele desista do seu caminhar e que ele não entenda o bem sofrer. Ele acaba, de qualquer forma, sofrendo nessa terra, mas se arrastando devido à sua rebeldia perante os sofrimentos pelos quais ele passa. Porque ele não entende por que está passando por tais sofrimentos. Mas aí então a gente volta na doutrina espírita para poder então compreender o que é o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é quando o Filho de Deus, espírito imortal que caminha nessa terra, ele tem a compreensão de que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, que essa dor é necessária pelo fato de que nós, então, ainda somos crianças espirituais e que ainda erramos muito, e que ainda jogamos para cima do nosso semelhante muitos excessos, muitas coisas ruins, muitas ações que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Então nós ainda temos essa prática e é natural que nós então sejamos corrigidos e é natural que depois nós venhamos a sofrer o que fizemos sofrer.
Por quê? Como que funciona a escola que Deus nos proporciona nas várias casas moradas do Pai? Funciona da seguinte maneira: ninguém tem privilégios. Todos nós, desde o Cristo, teve de passar por isso. Quando ele foi lá, um espírito infantil também, ele teve de passar por todas as dificuldades do mundo material. Ele teve de se elevar. Então é por isso que ele vem nos dizer assim: cada um conforme as suas obras. Tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu sou filho do homem, quer dizer, ele é filho das experiências humanas, ele passou pelas experiências humanas e é por isso que ele aceita o título de mestre. Mestre porque ele foi aluno, porque ele também estudou nas escolas por esses universos afora. E aí então, a partir do momento que o ser que caminha nesses planetas, nessas escolas, passa as suas reencarnações, buscando entender as leis de Deus, buscando praticá-las, percebendo que tem sim excessos, que a coisa mais natural é o espírito errar para poder acertar. Tem a crença de que o Cristo ele caminhou em linha reta. Eu acredito assim, que o Cristo ele pode ter caminhado assim, mais pelo amor do que pela dor, mas que ele sentiu dor também, que ele errou também, que é a coisa mais natural é o espírito ter de errar primeiro para acertar. E esses erros vão diminuindo mais à frente. O que quer dizer mais à frente? Por exemplo, nós estamos em um mundo de provas e expiações. Nós já passamos por mundo primitivo, pode ter sido aqui mesmo na Terra, que a Terra já foi um mundo primitivo, ou pode ter sido no anterior e a gente veio para cá. Portanto, olha só, no momento atual no qual nós estamos, nós já temos muitas coisas devido às nossas existências do passado, devido a toda a história que a gente sabe da humanidade. Então o ser herda do ser. O que quer dizer? Nós já podemos aproveitar muitas coisas que nós sabemos que o ser humano fez de errado e evitar esses erros. Nós temos essa vantagem. Olha só que bacana. E a partir do momento que nós já temos essa vantagem, nós podemos evitar muita coisa. Então ainda tem seres nessa terra que faz coisas horrendas? Tem, mas porque ele não está sabendo aproveitar a escola ainda como deveria ser aproveitada. É porque ele ainda não está deixando a religiosidade chegar até ele como deveria deixar. Porque funciona da seguinte maneira: as casas de oração trazem para nós as ciências do espírito, as ciências da alma. E não basta só caminhar no mundo e praticar e estudar as ciências do mundo. Nós precisamos principalmente das ciências do espírito. E quem nos traz é a religiosidade. Inicialmente lá atrás a religião do homem nos traz, mas não como deveria, mas pelo menos já nos ajuda com alguma coisa. Como o próprio Chico Xavier já nos disse, se a gente for observar lá no Pinga Fogo, e tem outras passagens em alguns livros, ele vem nos dizer que, principalmente a Igreja Católica, tem o mérito de ter trago para nós o cristianismo até os tempos atuais, por exemplo. E a doutrina espírita, junto com outras doutrinas, vão, digamos assim, destrinchando um pouco mais. E agora chegando à imortalidade da alma, chegando à reencarnação. Então tudo são passos que devem ser seguidos. Cada um vai complementando o outro, assim como ali quando está no pré é o complemento do maternal, depois vem as séries iniciais, depois vem as séries finais, vem o ensino médio, vem a faculdade, vem a educação continuada. Então a gente sempre está estudando e sempre uma está complementando a outra. Olha a bênção que nós temos dessa escola magnífica, que é a escola do Espírito Imortal. Só que não são todos que buscam essa compreensão ou a aceitam. Muitos ainda estão na ideia do materialismo, de que não existe vida após a morte, ou que a gente vai voltar para Deus, a gente vai se juntar a Ele de novo, como se pertencemos assim a um todo. Porém, com o tempo nós vamos observando que todos nós temos a nossa individualidade, todos nós somos um pequeno universo, cheio de quê? De aflições, cheios de dificuldades, o que é mais natural.
mas também cheios de quê? De divindade. Nós temos a essência de Deus em nós porque somos os seus filhos. Nós somos também espíritos imortais, assim como Cristo disse, sois deuses, né? Mas relativamente como filhos. O que então nos dá a perceber o seguinte: nós temos potencial de superar as nossas dificuldades com o tempo, conforme uma existência vai dando para outra a partida. Mas é preciso paciência, é preciso aceitação, é preciso entender por que vêm as dificuldades, por que vêm as dores. Porém é natural que o espírito acabe encontrando. Mas tem alguns que encontram em menos tempo, tem outros que encontram em demora um pouco mais, não é? Por quê? Porque depende também da busca. Tem aqueles que se comprazem e estacionam. Vêm as dores então, aí ele se rebeldia, não entende por quê. Mas por quê? Não buscou saber o porquê. Não buscou saber por que sofre, porque passa pelas dificuldades. E aí então ele vem em uma outra existência, depois que sofreu tanto, e aí ele tem a oportunidade de vir em condições razoáveis materialmente, e ele vem e abusa de novo. Mas porque ele não entendeu o sofrimento anterior. E depois vem e sofre mais ainda. Aí ele se torna mais rebelde ainda. Mas uma coisa que é interessante, que a doutrina espírita ela vai trazendo para nós lições que vão casando umas com as outras e vão fazendo com que a gente chegue a um determinador comum, que a gente deve superar as nossas dificuldades, que nós devemos evitar a loucura que leva à desvalorização da vida. Por que a maior parte de nós chega a loucura, chega a rebeldia? E aí então muitos atentam contra a própria vida, pelo fato de que não compreende, que é o que eu venho dizendo até então, não compreende que estamos aqui para estudar e que estamos aqui para expiar também. Na Terra nós passamos por provações, mas tem provações que têm o caráter de expiações. É muito interessante quando a gente percebe as expiações, porque nem sempre a gente nasce com ela. Muitas vezes ela vem depois. Muitas vezes vem aquela dificuldade na família, dificuldade em nós mesmos, financeira, afetiva, física, no lado do sexo, da sensualidade. Então, nem sempre ela vem de pronto. Agora tem gente que já nasce acamado, nasce com idiotia, nasce órfão, né? Já nasce com a expiação e muitas vezes sofre ela para o resto da vida. Agora tem aqueles que se resignam, que entendem que as dificuldades nos são dadas para serem superadas, que é o que vem nos ensinar aqui no Evangelho, nesse mesmo capítulo, que nós temos muitos motivos de resignação, mas nós só compreendemos esses motivos depois que nós aceitamos a intuição da espiritualidade e de nós mesmos, de uma imperfeita lembrança do passado, que nos chama a atenção do porquê que sofremos no presente. Nós temos isso, porque nós passamos pelo esquecimento do passado, mas nós temos sim pequenas lembranças que a espiritualidade deixa com que ela se achegue em nós, essas pequenas lembranças, mas assim, bem imperfeitas, em relances, intuitivas, para que nos ajudem a entender aonde nós estamos errando, aonde que nós erramos. Nós temos todos os parâmetros que nós precisamos para superar as nossas dificuldades. Todos eles. Como assim? Porque tem muitas pessoas que estão passando por tantas dificuldades e não estão vendo esses parâmetros. É porque não estão observando os seus vícios. Não estão observando e entendendo o que o sofrimento que ele está passando tem a ensinar. Quem passa por dificuldades físicas, doenças, entre outras, não está percebendo o que aquilo está querendo lhe ensinar. Quem passa por dificuldades afetivas, quem passa pela ingratidão, quem passa pela humilhação, não está percebendo que aquilo ali está chamando a atenção para alguma coisa. E com o tempo nós vamos compreendendo isso. Por exemplo, quem são muitos humilhados hoje, passam por muita humilhação, provavelmente já humilhou muito. Quem passa por muita dificuldade financeira, provavelmente já fez passarem por dificuldades financeiras. Quem passa por muita ingratidão, provavelmente já fez passar por muita ingratidão, já foi muito ingrato.
E assim, então, quem tem dificuldades afetivas já foi muito frio com as outras pessoas. Então, olha só, quem tem dificuldade na parte sexual já deve ter abusado dela em outras existências. Então, olha só, nós temos todos os parâmetros. Nós temos os nossos vícios e temos as nossas virtudes. Então basta nós ir ajustando isso no dia a dia. Ir buscando aceitar as dificuldades, mas não basta aceitá-las. Não basta fazer como muitos que caminham nessa terra dizem assim: eu tenho de aceitar a minha sina, eu tenho de aceitar as minhas dificuldades, tenho de passar isso para o resto da vida. Não é assim. Não é assim. Como que deve ser? Enfrentando as dificuldades, buscando superá-las, ao mesmo tempo aprendendo com elas, aceitando o passado, porque o passado ele serve como parâmetros para o presente, e aí então, no presente, buscando se ajustar com parentes, com amigos, com trabalho, com as nossas aptidões, e aí então a gente vai conseguindo sim, com fé em Deus, porque a religiosidade, estamos no momento agora, o momento presente, que está fazendo o ser humano na Terra compreender a necessidade da religiosidade. Olha só, agora todo mundo está elevando a sua mente a Deus. Todo mundo está orando a Deus. Mas por quê? Foi necessário com que passássemos, e estamos passando, por um flagelo. Um flagelo que vem bater em nossa casa, que vem bater em nosso trabalho, que vem bater nas ruas, que vem então bater em toda a comunidade, para chamar a atenção de que as coisas não devem ser como nós estávamos caminhando. Olha só, se Deus quiser, Ele para o mundo. E olha que bacana, parou o mundo. Olha que interessante, o poder de Deus é inigualável. E aí depois nós vamos lá naquela música do Raul Seixas, que vem dizer assim: o dia em que a Terra parou. Olha, nós estamos nesses dias. Nós estamos nesses dias. Então por isso que é preciso muita reflexão, muita compreensão, a necessidade de que nos voltemos para Deus, aceitemos os seus desígnios e também nos voltemos para entender as nossas dificuldades do dia a dia, de antes e de agora, e buscar então toda essa bagagem, colocar nas costas, como Cristo vem nos dizer: pegue a tua cruz e me siga. E é isso que nós devemos fazer, pegar a nossa cruz, todas as nossas dificuldades, por tudo que a gente já passou até então, todos os nossos vícios, mas também todas as nossas virtudes, todas as nossas aptidões, e elevar a nossa força de vontade e superar as nossas dificuldades, para ir podendo deixar de lado essa loucura que corrói o ser humano, que corrói o espírito que caminha nessa terra e que faz ele desanimar da sua tarefa, que é o quê? A sua evolução espiritual. Nós temos a bênção de ter todos os recursos necessários, nós temos a lei da conservação. Quer dizer, nós temos todos os recursos necessários nessa terra. A partir do momento que nós buscamos saber repartir, nós temos para todos. Mas por que nós ainda não conseguimos, então, o que nós vemos como uma utopia, de realmente repartir para todos, como nós vemos a doutrina espírita nos trazer em Mundos Felizes, que lá ninguém tem a falta do necessário. Todos têm o necessário, mas não tem o supérfluo. Olha que interessante. Uns ajudam aos outros. Isso aí é uma coisa muito bacana. E aqui no mundo não é assim por causa do orgulho, por causa da arrogância de muitos de não querer que os outros sejam iguais ou tenham as mesmas condições de ter o que eles têm. Por isso que o mundo é como é. E aí então a gente repara que depois que a gente tem estudado a doutrina espírita, a gente que está engajado nela, nós vamos então tendo o quê? Esperança. Esperança de que sim, de que o ser humano compreenderá de que ele está numa escola, que ele passa pela bênção das mãos de Deus, pela bênção de espíritos mais evoluídos, irmãos mais velhos do que nós, mais experientes, que estão por nós nos auxiliando. Temos então o nosso anjo da guarda, que está sempre junto de nós e nos orientando. Então, a partir do momento que nós sabemos que temos
tudo isso que está por nós, nós temos mais força, mais coragem, mais motivos de resignação e vamos buscando o bem sofrer. E nós temos um exemplo bem claro disso, de um espírito que não precisava passar pela terra de novo, mas que passou, aceitou, passou por dificuldades, teve fé até o final, que é aquele livro de Alcione. Perdão, o livro se chama Renúncia e conta a história de Alcione. Para poder finalizar, eu vou buscar aqui no livro O Espírito da Verdade, que é um item que corrobora com o capítulo que eu estou trabalhando, né? Bem-aventurados os aflitos. Nem castigo, nem perdão. O espírita encontra na própria fé o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. A terra não é prisão de sofrimento eterno, é escola abençoada das almas. A felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. A virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. O futuro não é surpresa atordoante, é consequência dos atos presentes. O bem não é conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Não nos esqueçamos, portanto, de que, se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. As raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência, e na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são, simultaneamente, entradas e saídas em planos da vida eterna. André Luiz. Tá certo. Bem, vamos entender o seguinte: provas e expiações. A doutrina espírita nos ensina que todos nós passamos por provações. Tudo são provações. Assim como na faculdade, tudo são lições pelas quais nós devemos passar. Mas aí então vem a expiação. O que é a expiação? A expiação é o reflexo do passado que ele cai no nosso presente com alguma dificuldade a mais, com alguma dor a mais. E como identificar essa dor? Na maior parte das vezes é aquela que muitas vezes faz com que duvidemos de Deus, com que duvidemos das suas leis e com que duvidemos de que Ele realmente está por nós. Como assim? Por exemplo, tem pessoas que perdem entes queridos, perdeu a esposa ou perdeu o marido, um exemplo. E a pessoa era tão apegada que aquela dor bate tão forte nela que ela também quer tirar a própria vida, né? E essa dor vai corroendo ela por muitos anos. Isso também é uma espécie de expiação. Tem pessoas então que às vezes a expiação chega como uma doença, e é uma doença que vai corroendo ela por muito tempo. Tem pessoas então que estavam muito bem financeiramente e de repente começa a passar por dificuldades financeiras e leva muito tempo para superar essas dificuldades. Parece que tudo que ele faz de nada adianta, por mais que ele lute, ele está naquela dificuldade. Outras expiações também já vêm com o ser. Como assim? Idiotia é uma espécie de expiação. É uma espécie de expiação que nos são dadas por Deus para que nós possamos ser corrigidos em alguma coisa. Pessoas que já nascem acamados, que já nascem com alguma espécie de doença e têm de convivê-la para o resto da vida. Pessoas que nascem órfãs, que não têm a presença do pai, da mãe,
e depois só talvez na fase adulta que consiga superar essas dificuldades, ou como tem muitas pessoas que nasceram órfãs, que foram abandonadas pelos pais, às vezes passam a vida inteira lamentando disso. Então a expiação será sempre uma dor a mais, um sofrimento a mais, que bate com mais força no ser. Porque se nós formos observar, todos nós sofremos mais ou menos. Todos nós passamos por dificuldades, desde a infância à velhice. Mas muitas dessas dificuldades superamos, entre aspas, com uma certa facilidade. Às vezes levam anos, mas a gente vai com calma e vai superando. Essas são as chamadas provações. Tal qual na faculdade, como eu disse. Se a pessoa for esforçada e for enfrentando as lições ano a ano, ela vai ter dificuldades? Vai. Mas ela vai conseguir passar. Mas se a pessoa for preguiçosa, por exemplo, e não se esforçar para passar as lições, aí o que acontece? Ela vai ter pendências. Aí no ano seguinte, como se fosse uma reencarnação seguinte, ele vem, mas tem de resolver as pendências do ano anterior. Tem de resolver também as lições, as matérias do ano anterior, que ele não conseguiu por causa da sua preguiça. E aí junta com as lições do presente. Então, olha, além das lições daquele ano que ele está, ele ainda tem de cuidar de algumas lições do ano passado que ele não teve forças para fazê-lo devido à sua preguiça, devido à sua falta de atenção. A mesma coisa somos nós. Se nós nos esforçamos pelo amor, buscando fazer ao outro o que nós gostaríamos que nos fosse feito, nós vamos passar por dificuldades medianas. Dificuldades que na existência seguinte a gente vai dando conta de superar e tal. O problema é, nós temos excessos, nós muitas vezes somos infiéis, nós somos ingratos, nós somos orgulhosos, nós jogamos de alguma forma excessos em nosso semelhante para levar alguma vantagem no mundo material. E aí esses excessos acabam vindo ou na mesma existência ou em existências seguintes, como algum peso a mais para que nós possamos superar. E aí então, não sei se eu fui claro a respeito do que é provação e expiação, tá? Mas aí, então você fez a pergunta também se nós vamos então encontrar a felicidade e nós vamos então parar de sofrer como nós sofremos. Aí nós voltamos na doutrina espírita. Ela vem nos dizer que nós só realmente sairemos desse sofrimento em mundos felizes. A partir de mundos felizes. Ainda vamos reencarnar neles? Vamos. Lá nós ainda reencarnamos, mas em corpos muito mais sutis. Lá então a felicidade reina. Qual que é a felicidade? Aquela felicidade de não passar falta das coisas, de você... Mas mesmo assim, cada um conforme a sua inteligência. Uns conseguem mais, conseguem menos, mas esse conseguir mais ou menos não vem a ser o supérfluo. Vem a ser o que ele precisa conforme a sua profissão ou a sua aptidão. Mas não tem o supérfluo, assim como também não tem a falta do necessário. Então somente em mundos felizes. E aí então nos é anunciado que nós estamos em um momento de transição e vamos passar para um mundo de regeneração. Aí muitos perguntam assim, nossa, que coisa boa, vai acabar o sofrimento? Ainda não. Por quê? Porque vai dar uma pausa para os nossos corações, né? Muitos espíritos que não estão condizendo com essa atual caminhada vão para outros planetas, nós vamos seguir. Ainda vai haver maldade? Vai. O mal ainda, digamos assim, vai estar um pouco acima do bem ainda? Vai. Mas o que significa? Que nós já estamos nos conscientizando de que devemos mudar e estaremos mudando. Mas ainda vai ter dificuldades? Vai. Ainda vai ter sofrimento? Ainda vai ter aflição? Vai. Tá? Por quê? Porque, como eu disse, é um momento no qual nós vamos poder ter um descanso, ter maiores reflexões e também significa que estamos aceitando essa nova proposta de regenerar os nossos corações. Alô? Alexandre, pode falar. Porque enquanto o espírito imortal tiver impurezas em seu coração, é natural que ele, de alguma maneira, vai ter algum excesso ainda. Ele ainda vai prejudicar ainda. E para ele ser corrigido, ele tem de passar por alguma circunstância semelhante à que ele fez passar.
E nós podemos perceber no caminhar da humanidade que parece que nós estamos assim, um pouco longe disso ainda, né? De superar todas essas dificuldades, essas impurezas do espírito. É só nós observarmos como que está a nossa caminhada. Tantas coisas tristes que nós ainda vemos nos noticiários, né? Então, o que nós podemos fazer então é elevar a nossa mente sim para Deus, né? Agradecer por todas as oportunidades e ter esperança de que um dia nós vamos compreender melhor as leis de Deus. Eu termino o estudo aqui e mais uma vez eu agradeço a oportunidade de poder fazê-lo.